Comigo, irmãos, em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, dando continuidade às exposições no livro de Êxodo. A exposição será apenas do verso 1 até o verso de número 13. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Daquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Podem se assentar. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Tua palavra está aberta, será exposta neste momento, pregada. Rogo ao Senhor neste momento que sejas gracioso comigo e que me uses para o louvor da Tua glória neste momento, que a Tua palavra seja explicada com clareza, a Tua verdade ensinada e aplicada ao Teu povo, ó Deus. É o que te peço, dá-me graça, vigor, sobretudo espiritual, e usa-me apesar das minhas fraquezas. Em nome de Cristo que eu oro, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há eventos que marcam grandemente a história e a nossa vida. Há coisas que nós experimentamos que na nossa caminhada que vai marcar aquilo ali para a gente e que será para nós uma lembrança sempre presente. Muitas vezes são eventos extraordinários que podem ser tristes, que nós nos recordaremos daquilo, virá à nossa memória um evento que marcou, mas foi um evento triste, uma dor, algo que perdemos, alguém que tanto amamos ou coisa semelhante. Ou eventos extraordinários que trouxeram para nós coisas realmente muito boas, que nós nos recordamos daquilo com muita alegria e gratidão no coração, e foi algo que marcou a vida e que ficou na nossa mente e no coração gravados como um momento singular, um momento sem igual na nossa caminhada aqui neste mundo. Quando nós pensamos em algo desta natureza, nós podemos pensar que isto fora, em certa medida, experimentado pelo povo do Senhor ali no Egito. Como nós temos visto, o Senhor Deus, Ele em sua graça e em sua abundante misericórdia e amor, bem como em sua grande insatisfação com o Egito, em razão da dureza do próprio coração de Faraó e de todos os pecados ali cometidos naquela região, o Senhor Deus, Ele vem agindo e vem revelando que é um Deus que vai punir o Egito e tem punido. Nós vimos o Senhor aplicando já 9 pragas sobre o Egito, pré-anunciando a 10ª praga, a morte dos primogênitos, revelando assim que Ele vai punir o pecador e que Ele vai salvar o seu povo por meio de um
redentor. E nós temos visto que o Senhor, como na última praga, Ele revelou dizendo, olha, eu vou vir à meia-noite e vou cair então com ira, matando todos os primogênitos. Não apenas os primogênitos dos homens, mas até mesmo os primogênitos dos animais serão mortos. Algo que nos chama a atenção e algo que nos deixa até mesmo assombrados conceber a ideia do Senhor tirando a vida dos primogênitos. Mas nós vimos como o Senhor Deus ele faz isto, e Ele faz isto porque Ele é justo. Não há homem na terra que não mereça a morte. Não há pecador na terra que não mereça ser punido com a sua própria vida. E desde o Egito, até mesmo entre os hebreus, todos estavam encerrados na mesma condição. Porque, como sabemos, a palavra nos ensina, qual o salário do pecado? O salário do pecado é realmente a morte. O Senhor, então, estava aplicando, ou aplicaria sobre o Egito, a sua justiça retributiva, em razão do que eles estavam fazendo também com o seu próprio povo Israel, que era o seu primogênito, escravizando, punindo, ferindo, com muita perversidade, durante mais de 400 anos. O Senhor declara, sem antes apresentar para ele, ele vai apresentar o que haverá de acontecer antes mesmo de aplicar. O Senhor vai pré-anunciando sempre e sempre dando ocasiões para o arrependimento, tanto a Faraó quanto aos demais egípcios. O Senhor desperta e fala o que haverá de acontecer. O seu povo haverá de sair dali. O seu povo haverá de ser liberto. Mas o coração de Faraó será endurecido. O Senhor deixa exatamente muito claro tudo o que haveria de acontecer ali, naquele contexto, entre o povo do Senhor. E nós vimos que o Senhor diz, olha, eu vou cair como manifestação da minha ira. Mas há um escape. Há uma forma de conseguirem ser refugiados da minha ira sobre os primogênitos. E o Senhor, Ele vai nos apresentar como é isto, qual o escape, qual o meio, através de quem, através de que obra eles poderiam ser salvos da sua ira. E aqui nós veremos essa realidade sendo apresentada diante de nós. Que o Senhor vai apresentar um meio através de um substituto, através de um sangue derramado para que não caísse a sua ira sobre os homens. Nós olhamos isto, quando nós olhamos para o que é chamado aqui de a instituição da Páscoa do nosso Senhor com o seu povo no Egito, enquanto ainda eram escravos. Eles ainda não haviam sido libertos daquela condição. Mas o texto nos diz, no versículo 1 do capítulo 12, o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então perceba, o Senhor mais uma vez, como vinha fazendo o tempo inteiro, Ele vai começar a expressar a sua vontade. É o Senhor Deus Yahvé, o Deus do pacto. O Senhor que tem um relacionamento singular e amoroso com o seu povo, é este Deus, que se dirige mais uma vez a Moisés e a Arão, servos dele, enquanto estavam na terra do Egito, a casa da sua escravidão. E é naquele contexto, então, que ele diz ao seu povo, a Moisés e Arão, as seguintes palavras: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É interessante o que ele está declarando aqui. Ele vai fazer algo extraordinário naquele contexto. E aquilo que ele vai fazer em favor do seu povo é algo tão grande, é algo tão extraordinário, que vai mudar até mesmo as questões dos dias e meses. Era como se ele estivesse dizendo que haveria de existir um novo começo, uma nova criação, uma realidade totalmente distinta.
em razão daquilo tão grande que ele haveria de fazer em meio ao seu povo. Então veja que o evento que Deus fará muda até mesmo as condições dos dias e meses. Ele diz, este mês agora vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E então ele diz mais no verso 3, falai a toda a congregação de Israel, a quem Moisés e Arão deveriam dirigir aquelas palavras. Eles deveriam dirigir aquelas palavras ali à congregação de Israel. Ele está se referindo aqui ao seu próprio povo, à sua própria nação, aos hebreus, chamando-os de congregação. É o ajuntamento do seu povo, aqueles que pertencem a ele, aqueles que estavam num relacionamento pactual com o seu Deus. Então ele deveria falar diretamente com um grupo particular, específico de pessoas. Falai a toda a congregação de Israel, a sua igreja, dizendo. E o que ele deveria então dizer para eles? Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então ele vai começar a dar instruções sobre o que deve acontecer. Ele diz que aos 10 deste mês, cada um tomaria para si um cordeiro. E ele diz então mais, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então eles convidariam ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Quando ele fala de almas, é o número de pessoas, está se referindo às pessoas, aos homens, ao povo hebreu. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro que será sacrificado. Então, se o número da família não fosse muito grande, eles teriam um cordeiro, olhariam para o vizinho, chamariam então o vizinho junto, aqueles que estavam junto a eles, na sua própria casa, e comeriam aquele cordeiro junto. Segundo o número das almas, segundo o número de pessoas, eles haveriam de dividir aquilo ali, apontando para certa unidade que há entre as pessoas, e esse ajuntamento ali, comunitário naquele momento, mesmo que fosse algo feito dentro das portas das casas de cada uma dessas pessoas. De portas adentro, ali no Egito, no seu próprio lar. Mas, ele diz, verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Mas perceba o que nós podemos destacar inicialmente aqui, nestes textos que nós acabamos de ler. O Senhor, ele começa a nos mostrar a relação de mês, de ano, de mudança de dia, em razão da obra redentora. E o Senhor vai mostrar aquilo que eles devem entregar como sacrifício, cordeiro, entregando, sendo imolado, sendo comido pelo povo, pela a família ali nas suas próprias casas, junto a outras famílias que poderiam também ser agregadas ali naquele contexto. Então nós percebemos de início logo que o Senhor ele vai começar a estabelecer um dia de celebração. O primeiro mês do ano, o mês de Abib, como é dito no próprio texto, deveria ser a ocasião em que eles celebrariam a Páscoa. E o primeiro mês do ano seria, então, para eles agora, o que para nós corresponde entre o mês de março e abril. Final de março e início de abril seria este mês de Abib, para eles um momento fundamental, especial, que não deveria nunca, jamais ser esquecido, em razão da libertação do povo de Israel, que estava sendo liberto do Egito. Então, fora algo que fora estabelecido por Deus, ali aproximadamente entre a segunda metade do mês de março e a primeira metade do mês de abril. E ele era guardado até o 14º dia para ser
e esse cordeiro que deveria ser pego por eles e imolado e morto e devorado, né, comido pelas famílias, ele deveria ser imolado e consumido pelas famílias. Mas ele deveria, este cordeiro, ser guardado durante 14 dias, sendo preservado, observado, assistido ali, para que então fosse imolado e então comido. Então, no final do dia 14, iniciando o dia 15, até o dia 21 do mês de Abib, por 7 dias era celebrada a festa dos pães asmos, né? Que mais à frente, essa festa dos pães asmos vai estar bem associada à festa da Páscoa, né? Uma como sendo usada ou confundida com a outra. E nestes dias era proibido, inclusive, ter fermento em casa do primeiro até ao 7º dia de celebração ali da Páscoa e os pães asmos. Então, perceba que havia um estabelecimento de um dia específico para isto, um período específico para que isto pudesse ser celebrado, praticado pelo próprio povo do Senhor ali, naquele contexto, né? É assim que eles haveriam de celebrar as suas festas ao Senhor, mas aquela primeira Páscoa seria celebrada enquanto ainda estavam escravizados. Eles ainda estavam no próprio Egito. Então, nós perceberemos e veremos mais à frente que o tempo da celebração da Páscoa ela fora também estabelecida. A Páscoa ela é estabelecida pelo Senhor como uma festa que deveria ser celebrada anualmente pelo povo. E o que é que eles deveriam então celebrar, irmãos? Já mencionei aqui brevemente, mas eles deveriam celebrar a libertação. Essa Páscoa, essa festa que eles haveriam de fazer, ela se refere à libertação dos israelitas da escravidão do Egito, especificamente apontando para aquela realidade. Apontando para o fato de que Deus, ele soberanamente chamou e capacitou Moisés para libertar e liderar Israel para que saíssem do Egito depois de um período de mais de 430 anos escravizado nas mãos dos faraós. De um Deus que revelou a sua soberania e grandeza enviando 10 pragas para consumir ali todo o Egito. Então você percebe que o Senhor, ele começa a moldar tudo isto e dando a este povo uma ocasião para que eles pudessem se lembrar dos grandes feitos do Senhor e para que pudessem louvar ao seu Deus por isto. Memória para o povo do Senhor. Uma memória boa, uma grata e feliz memória de um evento extraordinário de libertação do povo. E aí, irmãos, quando nós olhamos para esta realidade, nós já sabemos, não é? Quando este povo ele é redimido do Egito, ele é arrancado do cativeiro egípcio, isto aponta para a realidade nossa. Não que nós estávamos no Egito, mas que semelhantemente a eles, fomos resgatados da escravidão do pecado. Fomos resgatados da escravidão a Satanás, a carne e o mundo. E o Senhor então nos libertou disto. E este evento de libertação de Deus, revelado em sua maior expressão na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é algo que deve ser por nós lembrado com grande alegria e gratidão a Deus. Memória maravilhosa de um Deus que nos redimiu por pura graça, assim como redimiu aquele povo por pura graça, dando a eles um novo começo, como que uma nova criação, e dando dias estabelecidos para o louvor e celebração disto. Você, irmão, se recorda da obra redentora de Cristo por ti com alegria? Você se recorda da obra de Cristo na cruz por você com gratidão no coração? É assim que nós devemos olhar para isto e devemos também celebrar. Não somente particularmente dentro de nossos lares, nas nossas devoções particulares, mas sobretudo quando o Senhor nos chama num dia estabelecido por Ele
para nos lembrarmos desta grande obra, celebrarmos o seu nome, a sua obra redentora, com corações cheios de gratidão a Ele. Porque o Senhor que fez isto por nós fez tudo isto. Não porque você merecia, não porque eu merecia, não porque o povo de Israel merecia, mas unicamente por causa do seu grande amor com o qual Ele nos amou. Isso deve moldar e modelar o nosso coração, para que nós também louvemos o nosso Deus, recordando-nos com muito temor e alegria deste grande e extraordinário evento da obra da redenção. Então, irmãos, havia uma ocasião estabelecida, havia um momento para eles fazerem isto, apontava para uma grande realidade do Senhor em libertando eles, e para nós aponta para o grande alto extraordinário e espiritual de libertação do pecado, quando nós fomos arrancados da miséria em que nós nos encontrávamos. Mas veja, este evento, esta festa, este momento singular e especial podia ser celebrado porque algo aconteceu. Porque um meio para isto, ou seja, para esta libertação, fora providenciada por Deus. Por um Deus que, em sua providência, que é sempre santa, sábia e poderosa, determinou. Porque, irmãos, aqueles homens ali no Egito, eles não conseguiriam de forma alguma sair daquela condição se não fosse por graça de Deus. E eles não conseguiriam também ser libertos de receberem sobre si a punição do Senhor na 10ª praga se o Senhor não providenciasse e apontasse um meio. Porque, diferentemente das outras pragas, a 10ª praga não cairia apenas sobre os egípcios. A 10ª praga poderia também cair sobre o povo de Deus. Aqueles que não colocassem, como veremos mais à frente, o sangue nas ombreiras das portas, também morreriam. Tanto o filho dos egípcios, quanto o filho dos hebreus, poderiam ter a sua vida ceifada. E de modo justo. Por que razão? Porque tanto os filhos dos egípcios, quanto os filhos dos hebreus, nasceram sob a mesma sentença de pecado. E como nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Se o Senhor tirasse a vida de quem quer que seja naquele contexto, o tiraria de modo justo em razão dos muitos pecados, sobretudo e especialmente em razão do pecado cometido no princípio em Adão, que se estendia para toda a sua posteridade. E tanto os egípcios quanto os hebreus eram descendentes de Adão. Então, o Senhor ele vai apresentar um escape, mas ele vai apresentar esse escape especificamente para o seu povo, que ele fez distinção entre os egípcios e o seu próprio povo. Mas eles teriam de fazer algo sobre o qual nós já lemos aqui, inclusive. O Senhor ele vai dizer a Moisés e Arão, orientando a eles que eles falassem então à congregação, para que eles pegassem então um cordeiro e que aquele cordeiro ele fosse morto. E que aquela família então pudesse comer daquele cordeiro junto também a outras pessoas, portas adentro. E o Senhor vai dar instruções muito específicas sobre o que deve acontecer. Veja, nós já lemos do versículo 1 até o versículo 6, mas veja, ele vai dizer assim a partir do verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Então, nas casas em que o cordeiro fosse imolado e fosse comido, é que o sangue deveria também ser colocado ali
nas ombreiras e na verga das portas, na parte externa das casas daqueles que comerem. E ele diz então no verso 8º, naquela noite e não em outra, apenas e naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Então, eles deveriam comer toda a carne. Ele vai dizer mais, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Vou falar mais à frente sobre isso. Verso 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, veja, eles deveriam comer tudo. Deveria ser todo o cordeiro devorado completamente pela família. E se sobrasse algo? Não deveria ser deixado, não. Aquilo fora consagrado ao Senhor, era santo. Não poderia ser comido por outros. Deveria então ser consumido, queimado. A carne deveria ser bem assada. Não podia ser crua, porque envolvia sangue. Não podia ser ali cozida de forma nenhuma também. Ela deveria ser completamente assada, de modo que não tivesse sangue ali envolvido naquele contexto da sua refeição ali dada pelo próprio Senhor ao seu povo naqueles dias. E ainda mais, ele diz, não é? Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comer-os-eis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Perceba aqui então, o que envolve isto. Aqui nós encontramos, do verso 3º ao verso 7º, bem como nos versos 12 e 13, apontando para a realidade do sangue, o modo da celebração. E quais são então os elementos? Nós temos estabelecido aqui um cordeiro. Como deveria ser este cordeiro? O cordeiro deveria ser sem defeito, ou seja, ele deveria ser perfeito. Ele não deveria ter, em segundo, mancha alguma. Em terceiro lugar, ele deveria ter um ano, novinho, deveria ser ele. Então, perfeito, sem defeito, macho de um ano. E macho de um ano, é interessante, não é? Que deveria ser macho de um ano, aquele cordeiro que deveria ser entregue. Obviamente que isso aponta até mesmo para o próprio Cristo, né? É um homem que seria entregue em favor daqueles que creem no seu próprio nome. Mas note aqui como o Senhor ele vai estabelecer tudo de modo muito perfeito, muito direitinho aqui naqueles dias. Como isso deveria acontecer. Não poderia ser separado de qualquer jeito, não poderia ser entregue qualquer coisa ao Senhor naqueles dias. Como hoje, obviamente, em tudo que fizermos para o Senhor, não pode ser de qualquer jeito. Mas está lá, este animal que deveria ser entregue na celebração, sem defeito, macho e de um ano. E o cordeiro ele seria separado até o dia que seria imolado, até o 14º dia. E toda a congregação, como mencionei, deveria sacrificar o animal de uma vez. Toda a congregação nos seus lares deveriam sacrificar o animal de uma vez, e o animal deveria, como mencionamos, ser consumido completamente, o que ficasse deveria ser queimado, e o sangue do animal deveria ser aspergido nas ombreiras das portas das casas que iriam comer. E então isto é o modo através do qual o Senhor começa a indicar a eles como eles poderiam ser libertos do juízo que ele haveria de derramar sobre o Egito. E então, nós encontramos, mais à frente, nos versículos 12 a 13, o que está acontecendo ali e o que aquela celebração significava. E o que a Páscoa, ou para que a Páscoa apontava. Qual o significado da palavra Páscoa, que inclusive é apresentada aí no versículo 11 e 12. Em particular, diz assim: desta maneira comereis
lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, diz, então, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então ele vai dizer, é a Páscoa do Senhor. O Êxodo é a Páscoa do Senhor. E Páscoa significa passagem. É a ideia de que Deus, ele passou a sua ira por cima do seu povo, não atingindo o seu povo com juízo. É exatamente isto, então, que significa. Porque o Senhor diz, naquela noite, eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. O próprio Senhor haveria de fazer isto, desde os homens até os animais. Ele declara, executarei juízo. Mas, sobre o quê? Sobre os deuses do Egito nesse dia. Nós vimos aqui, como cada deus ele é humilhado em cada praga que o Senhor faz. E ele diz, o meu juízo não será sobre a nação egípcia, o meu juízo será sobre os seus deuses, os seus falsos deuses. E ele conclui dizendo, verso 12, eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé, eu sou Javé. E acrescenta, verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Então perceba que o sangue do cordeiro, ele vai ser colocado ali nas ombreiras das portas e ele vai ser um sinal, um selo nas casas em que o povo do Senhor estivesse. Quando eu vir o sangue, é interessante, por quê? Porque aquele sinal é um sinal não somente para o povo, mas um sinal até para o próprio Senhor que executaria o juízo. Porque enquanto o povo olhasse para cima, veria então o sangue derramado lá, que apontava para a realidade que eles seriam abrigados do juízo. E o Senhor olharia para o sangue e passaria com a sua ira por cima. Era um sinal, portanto, para o povo e era um sinal também para o Senhor. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então note a realidade do sangue. Então a Páscoa, irmãos, ela declara que é necessário também o derramamento de sangue para que os homens pudessem ser salvos, para que pudessem ser redimidos. Para que eles pudessem ser redimidos. Mas há mais alguma coisa aqui, ele vai nos dizer. O que é que deve envolver também esta ocasião de celebração? Essa celebração feita por eles envolve também pão e ervas. É dito lá, pão que deveria ser entregue. A palavra nos ensina isto, olha lá o verso 8º. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, aqui seria a ideia do pão sem fermento. O pão sem fermento apontava para a ideia, irmãos, do fermento dos egípcios. Algumas pessoas imaginam o seguinte, alguns vão sugerir assim. Essa ideia do pão sem fermento é que eles deveriam sair rápido do Egito. Então eles deveriam sair rápido do Egito, então não haveria tempo para essa ideia de fermento no seu próprio pão, mas não é essa a ideia. A ideia do pão sem fermento aponta para a realidade da miséria e corrupção que havia no Egito. Então a falta do fermento apontava para a ideia do fermento dos egípcios, que era os seus pecados, as suas misérias. E eles, então, o povo do Senhor, deveriam estar se afastando de toda a cultura egípcia pecaminosa, que era como que o seu fermento. E esse povo, então, liberto de Deus, se livraria também dos egípcios naquele contexto e de toda a sua idolatria e corrupção. Então, o pão sem fermento apontava para esta realidade deste povo que é um povo distinto do povo egípcio. Quanto às ervas amargas,
era porque a escravidão que eles experimentaram fora uma escravidão amarga, difícil, dolorosa. Então, quando eles celebrassem a Páscoa, eles experimentariam toda essa realidade. De pessoas que foram libertas de uma condição miserável, que não deveriam se associar com a corrupção dos egípcios, mas também sentiam amargor na boca de toda a dureza e tempo difícil que eles experimentaram ali. Como eles deveriam então comer tudo isso ali, o cordeiro, e tem essas questões do pão sem fermento e ervas também amargas. O texto nos diz que eles deveriam comer como está no versículo de número 11. Disseram a Moisés, ou melhor, versículo 11 do texto vai nos dizer assim: desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés. O Senhor está prestes a executar o seu juízo. E está prestes a libertar vocês. Que ocasião certamente extraordinária para aquele povo naquele contexto. Algo, irmãos, que certamente exigia fé. Eles estavam presos há mais de 430 anos. E está o Senhor dizendo: eu vou libertar vocês. Se comportem desta forma enquanto estiverem comendo. Às pressas, é a Páscoa do Senhor, é a redenção do povo. Aqueles que lá estavam, irmãos, precisavam ter fé nisto. Fé que realmente o sangue seria algo que haveria de libertá-los do juízo. E é provável, irmãos, que entre aqueles do povo existissem aqueles incrédulos que não se sujeitaram à ordem de Deus de colocar lá o sangue nas ombreiras das portas e que possivelmente teve os seus filhos ou o primogênito morto. Então perceba que era necessário que eles exercessem fé nas palavras de Deus. E fé no meio através do qual o Senhor haveria de libertá-los do Egito e do seu juízo. Isso é fundamental para que eles possam fazer exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Crer nas palavras do próprio Deus. Mas sigamos em frente. E pensemos no seguinte. Há 3 implicações importantes da Páscoa. E nós devemos considerar isto. Uma primeira implicação é a expiação. O cordeiro deveria ser imolado. Isso nos revela, então, que havia ali um conceito de substituição. Um cordeiro seria imolado. O animal seria morto no lugar de alguém. No lugar do primogênito da casa, que representaria, então, toda a sua família. Na expiação, então, a declaração era: alguém morreu por mim. Conceito da expiação, o conceito da substituição revelada ali no Cordeiro. Em segundo, um outro princípio era a purificação. O sangue aspergido nos umbrais apontavam para esta realidade da purificação daquela casa, daquela família. O sangue aspergido apontava para a purificação deles. Você pode anotar aí a referência também em Levítico, capítulo 14, verso 4, fala sobre isto. Levítico 14, verso 6. Levítico 14, verso 49 e versos 51 a 52. Então, o sangue também aspergido apontava para a purificação, expiação, purificação, mas também envolvia consagração. O comer da carne, naquele contexto, envolvia a consagração deste povo ao seu Deus. Eles pertencem ao Senhor. E era uma comida que era santa, que deveria ser comido pelos que tiveram sangue aspergido e que creram também nas promessas do Senhor. E quem comesse era também santificado.
Israel era consagrado ao seu Deus. E eles estavam então ali sendo preparados para serem uma nação santa. O povo do Senhor, um povo consagrado ao seu Deus. Então, perceba como este evento, ele é algo realmente extraordinário naquele momento. E isso apontando para o próprio Redentor deles. Tudo aquilo apontava para o seu Redentor. E quem é o Redentor? É Cristo. Quem é o único Redentor dos eleitos de Deus? É Cristo. E como nós lemos até mesmo hoje aqui nas perguntas do Catecismo Maior, Cristo é a substância de tudo isto. Para quem tudo isto apontava, inclusive a própria Páscoa. Apontava para ele o cordeiro sendo imolado, o sangue sendo aspergido, apontava para o nosso Redentor. A substância para quem tudo isso então, em quem tudo isso encontrou o seu cumprimento perfeito. Mas é interessante vermos como isto, como essa realidade da Páscoa ela é tratada no Novo Testamento. E nós encontraremos no Novo Testamento o próprio Cristo praticando a Páscoa. Cristo ele praticou a Páscoa. Cristo ele se assentou para desfrutar disto que o próprio Senhor Deus havia instituído antes. E Jesus pratica a Páscoa judaica desde quando era pequenino. Se você olhar para a palavra, olha lá, Lucas capítulo 2, versos 41 a 42. Nos seus dias, enquanto viveu, ainda havia essa prática. Lucas capítulo 2, versos 41 e 42, a palavra do Senhor nos diz assim. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. O Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 e 14, nos apontam essa mesma realidade. Então vejam que Cristo ele participou da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era parte da lei cerimonial de Moisés entregue ao seu próprio povo. E como é que essa Páscoa ela era celebrada nos dias de Cristo? É interessante o modo que ela era celebrada. Eu vou pontuar aqui. Existia uma bênção proclamada na celebração da Páscoa. Um cálice de vinho era servido. E eram 4 cálices durante toda a celebração da Páscoa. Segundo, o anfitrião, ele lavava as mãos e partia o pão asmo, né? E escondia também um pedaço. Há naquele contexto também o cordeiro e ervas amargas, como foram instituídos pelo Senhor. Em terceiro, havia a recordação da história da Páscoa. A história da Páscoa ela era relembrada no meio do povo, o evento de Deus revelado ali, como nós temos lido aqui. Quarto, o segundo cálice, ele é servido. Como falei, havia um primeiro cálice, eram 4 cálices servidos durante a Páscoa, então o segundo cálice era servido após a história ser contada, relembrada. E todos lavavam as suas mãos. Quinto, eles participavam das ervas amargas. Eles comiam. Era uma lembrança do Egito, do sofrimento ali naquele contexto. O cordeiro ele era servido. E mais uma bênção também era proclamada. O pão asmo é pego e distribuído. O pão, aquele pão que era escondera. Havia um pedaço que era escondido, e então esse pão era trazido à tona, esse pão era distribuído para eles. E então, neste momento, Cristo, ele diz as palavras da instituição, que nós encontramos lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 26. Então, o terceiro cálice, ele era distribuído. E após, então, a celebração, comendo o pão e bebendo do vinho, eles cantavam algum salmo de Halel. Eles cantavam os salmos de Aleluia. Isto é o que acontecia na antiga dispensação.
Isto é o que acontecia também nos dias do próprio Cristo. Eles louvavam com os salmos de Halel. Quais salmos são esses? Do Salmo 113 ao Salmo de número 118. Cantamos hoje aqui e lemos Salmo 113, cantamos Salmo 113, cantamos Salmo 114, cantamos Salmo 115, cantaremos o Salmo 117, mas também sempre 116. Eram salmos que eram cantados ali, alguns antes da celebração, alguns pós-celebração da Páscoa. E foi exatamente nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo fez o quê, irmãos? Ele instituiu a ceia. Por essa razão, até a compreensão que nós temos é que após haver ceado, Cristo ele não cantou um hino, ele cantou um salmo. Como era exatamente feito entre o povo do Senhor em meio à celebração da Páscoa, a ocasião em que ele institui a ceia, que apontava para ele mesmo. E após o cântico de algum salmo de Halel, o último cálice era distribuído. E os cálices estão ligados às ações descritas em Êxodo capítulo 6, você pode ler depois. E o vinho era uma manifestação de bênção e vitória em meio ao povo do Senhor, em razão daquilo que o próprio Deus fez em favor daqueles que foram alvo da sua misericórdia. E ali, irmãos, Cristo, ele vai fazer algo extraordinário e vai nos apresentar a verdadeira Páscoa cristã. Na ocasião da celebração da ceia. Porque, irmãos, há uma mudança agora. Há uma mudança. Essas festas todas, elas apontavam para a obra redentora de Cristo. E nele encontra o seu cumprimento. Por exemplo, as festas do Antigo Testamento, elas não continuam. Basta você conferir lá, Colossenses capítulo 2, versos 16 a 17, vai nos ensinar essa realidade. Todas essas práticas do Antigo Testamento apontavam para Cristo e encontram o seu cumprimento perfeito nele. Por exemplo, na festa dos tabernáculos, o povo era lembrado que Deus era o Deus da salvação. No último dia da festa dos tabernáculos, o sacerdote ele derramava água. E é interessante como João ele vai fazer um link entre a festa do tabernáculo e o próprio Cristo. Quando é dito em João capítulo 7, versos 37 e 38, o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, referindo-se a essa festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Apontava para ele e nele se encontrou o cumprimento. A festa dos pães asmos apontava para a ressurreição de Cristo. Como é posto em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo como aquele que surgiu dos mortos, como as primícias. Pentecostes, a grande festa da colheita, apontava para o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu ali, nos primeiros dias da Igreja de Cristo neotestamentária. E a Páscoa, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo como o Cordeiro, o principal, como é posto lá em João capítulo 1, verso 36. Quando João Batista vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então note, irmãos, como as festas do Antigo Testamento apontavam para Cristo e nele, de fato, encontra o seu cumprimento. Ele é o Cordeiro e ele é aquele que vai derramar o seu sangue como expiação, como propiciação pelos pecados dos homens. Pedro, ele escreve, falando sobre aqueles que foram salvos. Ele vai dizer que eles foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula
o sangue de Cristo. Olhe lá, 1 Pedro capítulo 1, verso de número 19. Esse texto que fala isso, e você consegue fazer a conexão com a Páscoa? Como é que deveria ser o cordeiro? Sem defeito. Mas deveria ser macho, de 1 ano. E o texto então nos diz, 1 Pedro 1, verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem mancha, o sangue de Cristo. E como ele ainda diz mais, em 1 Pedro ainda, capítulo 2, verso de número 24, ele vai nos ensinar o seguinte, carregando ele mesmo em seu corpo, falando sobre Cristo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então perceba todo esse paralelo que é feito com Cristo, aquele que é o Cordeiro, como revelado de modo gracioso e grandioso em Apocalipse capítulo 5, do verso 6 ao verso 12. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Se você ler Hebreus, você vai ver de modo abundante, apontando a realidade bíblica, que não pode nunca, jamais ser contestada, de que o sacrifício de Cristo, ele é infinitamente superior ao sacrifício de bodes e carneiros. E que ele então, de uma vez por todas, para sempre, perdoou os nossos pecados através do seu próprio corpo, através do seu próprio sangue, revelando-nos o fato, a verdade incontestável, de que sem a morte de um substituto, sem a expiação dos pecados, sem a propiciação pelos nossos pecados, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Daí a grande necessidade de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ser imolado, ser expiado. E não precisamos mais sacrificar animais, nem celebrar a Páscoa judaica. Por quê? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quem diz isso, irmãos? Não sou eu, é o próprio apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, o nosso Senhor vai nos dizer assim, lançai fora o velho fermento. Olha lá. Nos ajuda esse texto a interpretar a ideia de fermento lá no pão, referindo-se ao Egito. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Que coisa impressionante, irmãos. Os textos do Novo Testamento nos ajudando a compreender a realidade extraordinária do Antigo Testamento, nos ensinando a verdade de que Cristo, ele sim é o nosso Cordeiro. E através dele houve coisas extraordinárias. Houve o seguinte através do bendito Cordeiro. Através do bendito Cordeiro houve a expiação. A ideia de expiação está lá no Antigo Testamento. O animal é ferido. O sangue é derramado para o perdão dos pecados dos homens. Ele também é a propiciação, não é? A ideia de propiciação é a ideia de o sangue derramado, o sangue que for expiado, e a ira de Deus que cai sobre o sangue para que não caia sobre nós. E Cristo, ele é expiação, ele é a propiciação. Semelhante ao que acontecia com o Cordeiro no Antigo Testamento. Através também da sua morte bendita, a purificação. Nós somos purificados dos nossos pecados. Nós somos redimidos da nossa iniquidade. Há então uma purificação das nossas misérias através de Cristo. Semelhantemente àquele sangue aspergido na porta e em demais cerimônias feitas pelo povo que apontavam para essa purificação do povo. Um povo
purificado. E semelhantemente, a Páscoa do Antigo Testamento, de um povo que se assentava e comia do Cordeiro, um povo que se consagrava ao seu Deus, através da expiação e morte substitutiva de Cristo, sendo nós purificados por Ele, agora somos consagrados a Deus. Pertencemos a Ele, fomos santificados por Ele e para Ele. Semelhantemente àquele povo lá, nós somos chamados então, irmãos, a experimentarmos essa realidade, nós que fomos salvos por Cristo. Porque através daquela obra substitutiva e extraordinária, nós fomos arrancados do cativeiro do pecado. Isso então deve representar para nós o abandono do fermento do mundo. O abandono do fermento de toda a iniquidade que há neste mundo mau. Quando nós damos as costas para esta realidade. Isto significa e aponta para o fato de que nós abandonamos o fermento do pecado, da carne nossa que milita contra o Espírito. Isso significa que abandonamos o fermento de Satanás, o inimigo de nossas almas, porque agora nós fomos purificados, nós fomos consagrados a Deus como um povo santo que vive em santidade, em piedade, no temor do nosso Senhor. Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue fora derramado sobre nós, a ira de Deus não caiu nem cairá sobre nós, nós pertencemos a Ele. E é justamente a estes que pertencem ao Senhor, que creem nas promessas do Senhor Deus que haverá de libertar e que libertou. Estes são aqueles que podem se assentar e comer do sacramento de Deus, instituído por Cristo, que não é mais aquela Páscoa, mas é quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, à ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. E são aqueles que têm fé no Senhor, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, é que podem se assentar a essa mesa para desfrutar deste extraordinário meio de graça dado ao povo do Senhor. A ceia, irmãos, fala sobre a morte expiatória de Cristo. E você se lembra, quando Cristo ele instituiu a ceia, exatamente no dia de Páscoa, para mostrar essa transição extraordinária feita ali naquele contexto. Mateus 26, 17 até 30 nos revela essa realidade. Lucas capítulo 22, 14 a 20 nos ensina isso. 1 Coríntios capítulo 11, que nós sempre lemos aqui na celebração da ceia do Senhor, nos revela esta grande substituição que existiu. A nossa Páscoa é o Cristo que é celebrado quando nós nos assentamos à sua mesa para cear com Ele e com nossos irmãos em Cristo. Então, note que isso é algo maravilhoso e que nós podemos desfrutar de tudo isto, desta vida para Deus unicamente, porque este Cordeiro bendito se entregou voluntariamente por nós. E então, sobre nós não vem o seu juízo. O verso 13 do capítulo 12 nos ensina: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Note, é somente nas portas em que estiver o sangue. Aqueles dentre o povo que não confiaram nas palavras do Senhor também tiveram os seus primogênitos mortos, porque o sangue não fora derramado, porque não tem sobre si o sangue do Cordeiro. Receberam ira de Deus justa.
Você pode estar certo disto. Você que hoje está aqui não conhece a Cristo. Se você não tiver fé no Cristo que é anunciado no Evangelho, se você não for salvo por Ele, se você não for um daqueles para quem Ele derramou o seu sangue salvador, se o sangue não estiver sobre você, você receberá juízo. E esse juízo, ele é minúsculo, esse juízo da Páscoa aqui naqueles dias, sobre os primogênitos. E todos os demais juízos nas outras pragas anteriores são minúsculas em comparação ao que o Senhor haverá de fazer no seu grandioso dia. Como você escapará disto? É justamente se utilizando do mesmo meio para o escape dado para o povo naquele momento. É crendo na promessa de Deus revelada na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi imolado e derramou o seu sangue para a nossa salvação. É somente através dele. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da sua vida vil, mergulhado na iniquidade. Abandone os seus méritos. Abandone a sua autojustiça. Abandone a ideia de que você pode ser salvo por ser algum tipo de religioso. Abandone a ideia de que você pode ser salvo por vir à igreja somente por causa disso. Abandone a ideia de que você pode ser salvo porque você é uma pessoa bacana que faz caridade, misericórdia, bondade e socorro. Abandone esta ideia. Se você continuar sustentando isto e imaginar que isso é um meio através do qual você será abrigado do juízo do Senhor, você está completamente enganado e você experimentará esta realidade no grande dia. Mas se você voltar os seus olhos com fé para Cristo, e se você abandonar os seus méritos lançando-os longe e depositar toda a sua confiança no Senhor, você será salvo. Pois só há um caminho. E a palavra nos diz em João capítulo 14, verso 6. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Não poderá haver remissão dos seus pecados se Cristo não morrer por ti. Se Cristo não derramar o seu sangue por ti. E que grande maravilha é poder crer neste Cristo e ser liberto deste juízo. Porque você não somente terá a graça de ser purificado dos pecados. Você não somente terá a graça de viver agora uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de temor a Deus, uma vida piedosa. Mas você terá a graça de um dia estar com o teu Deus para todo sempre. Enquanto nesta vida você estiver, você estará peregrinando, tendo os olhos fitos no seu Deus, certo de que juízo algum virá sobre você e que consolo maravilhoso. E você poderá um dia, junto a todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, você um dia irá se deparar com este Cristo. E Ele não vai olhar para você com fúria e com ira, a fim de te destruir. Ele vai te olhar com olhos graciosos. Deus, neste dia, te olhará com olhos paternais. Você entrará no gozo do seu Senhor. Você vai desfrutar de delícias perpetuamente juntamente com Cristo. Você poderá se deleitar eternamente no Cordeiro que te salvou. Você poderá viver para contemplar a glória de Deus na face do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Que maravilha será isto para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E o momento oportuno é hoje. Abandone o seu pecado, arrependa-se, volte-se para Cristo
Ele é um Salvador bendito e está pronto para salvar o mais vil dos pecadores. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos por Cristo, o nosso Salvador, por Cristo, o Cordeiro Pascal, por Cristo, o nosso Libertador. Te louvamos, Pai, porque nele, unicamente através dele, do seu sangue derramado, nós encontramos vida e vida eterna. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, Pai, nós que fomos salvos, nós que fomos redimidos, a vivermos uma vida de consagração ao Senhor, uma vez que fomos salvos e purificados, a vivermos uma vida no teu temor, andando, ó Pai, de modo santo, fazendo a tua vontade, como filhos, como um povo redimido, um povo salvo, zeloso, de boas obras, Senhor. E também, ó Pai, tem misericórdia dos perdidos. Salva-os por tua graça. Revela o teu Filho, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Que eles possam encontrar salvação e vida eterna nele. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.